Sabe uma coisa que sempre confunde a cabeça de muita gente? Memória de computador. É tanto gigabyte, tanto tipo, tanta sigla, que é muito fácil a gente se perder. Então, vamos aproveitar para desmistificar isso de uma vez por todas. Pois é, essa é uma dúvida clássica, e a resposta é bem mais simples do que parece. Não estamos comparando a mesma coisa. Na verdade, são dois tipos completamente diferentes de memória, com funções que, olha, não tem nada a ver uma com a outra. Para entender essa diferença, tudo se resume a duas categorias principais, que a gente pode pensar como a memória que pensa e a memória que guarda. Então, a memória do notebook, a tal da memória RAM, é a memória temporária. Imagina que ela é a sua mesa de trabalho. É super rápida para pegar tudo que você está usando agora, mas quando o computador desliga, puf, tudo que estava nela some. Ela é volátil. Já a memória do celular, nesse caso, é o armazenamento permanente, como se fosse um grande armário. É ali que as fotos, os aplicativos e os arquivos ficam guardados para sempre, mesmo com o aparelho desligado. É por isso que os números são tão diferentes. Um é para agilidade, o outro é para capacidade. Mas olha só, a história não para por aí. Na verdade, não existem só dois tipos de memória. Existe uma pirâmide inteira, onde cada nível representa um equilíbrio diferente entre velocidade, capacidade e, claro, o custo. E aqui está ela, a pirâmide da memória. Dá uma olhada. Lá no topo, bem no pico, a gente tem os registradores. Essa é a memória mais rápida que existe. Ela vive dentro do próprio processador, só que ela é minúscula. Conforme a gente vai descendo, a memória fica mais lenta, mas a capacidade aumenta, e aumenta muito. A regra é bem simples. Quanto mais para cima na pirâmide, mais rápido e mais caro. Quanto mais para baixo, mais lento e mais barato. Essa tabela aqui mostra o quão brutal é essa diferença de velocidade. A gente está vendo a latência, que é basicamente o tempo de espera. Acessar na memória RAM pode levar mais de 100 ciclos do processador, enquanto acessar um registrador leva só um. É tipo pedir algo que leva 1 segundo para chegar ou ter que esperar quase 2 minutos pela mesma coisa. Essa lentidão é o grande gargalo da computação moderna. Então, para evitar essa lentidão gigantesca, o sistema precisa de uma arma secreta, a memória cache. E a analogia perfeita para entender o cache é a da cozinha. Pensa assim, o processador é o chefe, a memória RAM é o supermercado, que fica longe e demora para ir e voltar. E o cache? O cache é a geladeira, ali, do ladinho do chefe. Em vez de correr para o supermercado toda vez que precisa de um ovo ou de um leite, o chefe pega os ingredientes que mais usa direto da geladeira. É exatamente isso que o cache faz. Mantém os dados mais importantes pertinho do processador, para um acesso quase imediato. E por que isso funciona tão bem? Por causa de um conceito genial chamado princípio da localidade. A ideia é que, se uma informação acabou de ser usada, a chance de precisarmos usar ela de novo, ou as informações que estão ali perto dela, é enorme. É que nem ler um livro. Se você está na página 50, a chance da sua próxima parada ser a página 51 e não a 300 é gigante. O computador aposta nisso e já deixa os próximos capítulos ali no cache prontinhos. E olha só o impacto disso. Sem o cache, o desempenho de um computador moderno cairia mais de 95%. É isso mesmo. Nossos processadores, que são incrivelmente rápidos, passariam a maior parte do tempo de braços cruzados, só esperando a lenta memória RAM entregar os dados. O cache não é um luxo, é o que torna a computação rápida de verdade possível. Agora vamos descer um degrau na pirâmide e voltar para a nossa mesa de trabalho, a memória RAM, e ver como ela evoluiu com as gerações mais recentes, a DDR4 e a DDR5. A memória RAM também evolui o tempo todo. A sigla DDR significa Double Data Rate, ou taxa dupla de transferência. Basicamente, ela permite o dobro de operações por ciclo do processador. Como a gente vê aqui na linha do tempo, cada nova geração é um salto, mais velocidade, mais dados de uma vez e, o que é crucial, consumindo cada vez menos energia. Olhando a comparação, a DDR5 não é só sobre ter o dobro da largura de banda. A grande virada de jogo, a grande sacada, está na arquitetura. Pensa na DDR4 como uma única estrada larga, de 64 bits. A DDR5 pega essa estrada e divide em duas, independentes, de 32 bits cada. Isso é muito mais eficiente para os processadores modernos, que têm vários núcleos e agora podem usar essas duas vias ao mesmo tempo, o que reduz o congestionamento e melhora muito o fluxo dos dados. E qual o resultado de toda essa tecnologia? Bom, é uma experiência muito mais fluida em tarefas pesadas. Para quem trabalha com edição de vídeo em 4K, modelagem 3D ou lida com bancos de dados enormes, essa largura de banda extra da DDR5 significa menos tempo de espera e mais tempo produzindo. Mas aqui vem o pulo do gato.
Ter uma memória DDR5 é como ter um carro de Fórmula 1. É incrível, mas se for para usar no trânsito da cidade, não vai dar para aproveitar toda a potência. Para muitas tarefas do dia a dia e até para muitos jogos, uma boa memória DDR4 de alta qualidade ainda oferece um desempenho fantástico, sendo uma escolha muito mais inteligente em termos de custo-benefício. Então, com tudo isso em mente, como é que se escolhe a memória certa para um novo computador ou para um upgrade? O processo todo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, qual perfil de uso? Edição de vídeo pesada e games de ponta pedem uma coisa, navegar na internet e usar o Office pedem outra. Segundo, o orçamento. A DDR5 é o futuro e entrega performance máxima, mas uma DDR4 de alta qualidade ainda é campeã de custo-benefício. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, olhar o sistema como um todo. A memória não faz milagres sozinha, ela precisa de um bom processador para conseguir acompanhá-la. No fim das contas, o desempenho de um computador não vem de uma única peça. É uma sinfonia, sabe? Com o cache super rápido, a RAM ágil e o armazenamento gigantesco, todos trabalhando em perfeita harmonia para que tudo funcione liso. E essa evolução constante nos deixa com uma questão fascinante para pensar sobre o futuro da tecnologia. O que será que vem depois da DDR5? Será que vamos ver novas formas de cache? A única certeza que a gente tem é que essa busca por mais velocidade e mais eficiência nunca para.